Bom dia, turma, tudo bem? Então, turma, hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre o vídeo de ontem, né? Eu não sei se todos assistiram, mas espero que vocês tenham assistido e que tenha ajudado, né? Qual a ideia desses vídeos? Que vocês tenham uma explicação como se nós estivéssemos na escola mesmo, tendo aula, né? Porque eu acredito que é importante que tenha, né, essa troca. Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, dando continuidade ao que nós conversamos ontem, né? Ontem eu falei um pouco sobre comunicação, sobre expressar o que você pensa, né? Porque isso é importante na alfabetização. Falei um pouquinho sobre o olhar do professor, né? Diante do seu aluno, né? Diante das suas crianças e do processo que elas estão passando. E também falamos um pouquinho sobre essa dificuldade da apropriação do código, da apropriação da escrita, né, do som. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto, né, que eu coloquei para vocês lá na primeira semana. Esse texto é um texto tirado, como eu já disse para vocês, lá do livro do Manual do Alfabetizador, né, e ele vem contextualizando essa alfabetização desde o surgimento do código, né? Porque mesmo antes dos primatas conseguirem falar, porque eles ainda não tinham linguagem verbal, né? Eles tinham a comunicação entre eles, né? E aí, com o processo de evolução, nós temos lá, né, na história, que esses homens das cavernas, né, que esses homens que eram tão diferentes, né, de nós hoje, eles já tinham a sua forma de comunicação e de registro, né? Então eles aprenderam a registrar por meio do desenho, né, a história deles. Esse registro era passado, né, de geração para geração, era como se fosse mesmo um livro. Hoje, né, nós temos os livros, uma enciclopédia do que eles tinham vivido. E isso é muito legal porque o código ele surgiu da materialização mesmo dessa comunicação, né? Eu acredito que eles tenham pensado como vamos dizer para eles de que esse lugar passou um povo, esse povo tinha tais características, como que nós vamos dizer isso? E aí eles olharam para eles e começaram a rabiscar com aquele produto, objeto, né, que era a tintura, a seiva da árvore, frutas, rabiscar na parede, porque era o que eles tinham, né, das cavernas, para que aquilo ficasse registrado. E se vocês forem olhar esses registros históricos, né, vocês percebem quão valioso né, como é parecido mesmo, né, com o que nós temos hoje, e como eles conseguiam, né, representar por meio do desenho que eles queriam. E aí, com o tempo, com a evolução do ser humano, com a evolução da ideia de comunicar, de expressar, ele foi surgindo, né? As pessoas foram criando os seus códigos, criando os seus meios de comunicação através do papel, através do pergaminho, surgiu a tintura, né? E aí foi estabelecido um código, né, para expressar essa letra, né, esse número, que é o que nós estamos vindo utilizando até hoje, né? Esse código, ele passou por muita evolução, né? Ele passou por desenvolvimento e, assim, foi necessário um estudo para isso, né? Professora, como que eles decidiram que cada letra tinha um nome? Como que eles fizeram isso, né? Ó, turma, o que eu estou acabando de dizer, né? Esse aqui é uma imagem de um desenho de uma pintura rupestre, né? Rupestre significa gravado na rocha. Então, essas pinturas, elas eram produzidas, né, com o objetivo de informar aos outros, né, o que estava acontecendo. E aí, ó, aqui como ele coloca, em algumas grutas da Chapada Diamantina, que é aqui no nosso, né, no nosso país, região da Serra localizada no estado da Bahia, também pode ser visto desenhos do sol, homens ou registro da contagem do tempo.
Então, assim, eles utilizavam até para eles terem uma ideia, né? Se era dia, se era noite, quanto tempo durava. Eu falo que eles eram muito inteligentes, assim, porque eles queriam saber quanto tempo durava um dia, por que que amanhecia agora, daqui quanto tempo queria anoitecer, né? Então, tudo isso, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje para estudar, né? E aí, depois disso, com a evolução, né? E como eles precisavam comunicar já lá nos primórdios das organizações, das cidades, dos estados, eles começaram a instituir o símbolo, o código, né? O código grego, o código romano, para que eles conseguissem mandar documentos, cartas, informações de um povo para o outro, né, de um governo para o outro. E assim eles instituíram então os códigos, né? Essas anotações, elas eram tanto de acordo com a figura, né, daquele objeto, como também com com o som que aquilo que eles estavam falando tinha, né? Então é isso que nós vamos conversar também. Então, assim, hoje nós temos vários estudos que falam, né, da fonética. O que é a fonética, né? É a parte da palavra, da letra, da sílaba responsável pelo som, né? Então, fonema é aquilo que eu escuto, né, quando eu falo alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês banana, né, fiz careta. Mas é que para que a gente tenha compreensão desse fonema, nós precisamos fazer careta. Então, quando eu falo banana, o que vocês escutam? Pensa aí. Se eu falo para você ba, qual é o primeiro som que você escuta? O A, certo? Por que eu escuto mais o A do que o B? Né? Porque o B ele tem um fonema fechado e o A ele tem um fonema aberto. Então, esse fonema aberto é o que sai primeiro, né? Então, eu falo ba. Esse A, ele precisa ganhar uma forma, porque um som ele já tem. Então, toda vez que eu faço assim, eu estou falando da letra A. Mas como que eu vou saber que isso é um A e como eu vou ensinar isso para o meu aluno, né? Então foi aí que surgiu essa escrita. Preciso, lembra do que nós falamos? Que nossa memória, nossa mente, né, como se fosse um arquivo, e esse arquivo armazena aquilo que nós aprendemos. Então primeiro ele armazena a imagem, para depois ele armazenar o som. Quando nós vamos nos apropriar do código, ele é ao contrário, né? Então, nós primeiro nos apropriamos desse som, né? Para depois gerar uma imagem. Então, quando eu falo para Maria assim, Maria, a Pro vai te falar uma palavrinha. Casa. Então, você fala lá para Maria. Casa. A Maria, primeiro, ela vai escrever de acordo com o que ela acha, porque ela ainda não é alfabetizada, né? Então a Maria vai colocar, se ela sabe a letrinha do nome dela, ela vai colocar um monte de letrinha lá. Se ela ainda não sabe nenhuma letrinha, ela vai encher de bolinha, porque é o primeiro código, o primeiro símbolo que a criança aprende, né? Ela fazer um círculo, ela fazer um rabisco. Quando a criança faz esse rabisco, lá na frente nós vamos estudar depois, mas já é legal para vocês irem entendendo, ela está fazendo uma garatuja. Garatuja é a fase da escrita quando a criança ainda não tem a apropriação do código, né? E ela coloca qualquer símbolo, seja um desenho, seja uma letra, seja um número, um rabisco, uma forma, é algo que ainda não tem sentido, né? Então, assim, sentido para mim, porque para ela já tem um sentido, né? Mas para mim que estou olhando o desenho dela, não consigo compreender ainda o que ela queria me informar, certo? Pode ser um rabisco, mas se você perguntar para ela o que está escrito, o que ela desenhou, ela vai dizer para você que é uma casa, né? Quando a Maria ela já passa de nível, quando ela muda de nível, quando ela vai para o nível pré-silábico, que é quando ela começa a ter apropriação do som,
ela vai colocar várias bolinhas muito grandes, porque a casa é grande, né? Então ela faz aquela associação do tamanho do objeto, do tamanho da imagem que o cérebro dela gera, né? Para o tamanho da palavra escrita, né? Ela pode colocar as letras do nome dela, ela vai colocar um monte de letra. Então a fase pré-silábica, ela é a fase onde a criança ela já começa a sair do rabisco, né? Utilizar o código para informar o que ela deseja, mas ainda não é regular, né? Pode ser a letra do nome da mãe dela, pode ser a letrinha que ela estudou na aula ontem, pode ser várias letras, não tem ainda um sentido, né, dessa escrita. Agora, quando ela já começa a ter um estímulo e ela muda de fase, né? Nós falamos que ela vai para a fase silábica, que é quando ela começa a compreender que a cada grupinho de letras existe um som. Então, nós trabalhamos muito isso com as crianças na escola, né, no consultório, é quando você fala assim, quantas vezes você abre a boquinha para falar, né? Então, eu tô lá, casa. Quantas vezes eu abri a boquinha para falar? E a Maria vai me dizer, 2, professora. Isso significa, Maria, que no K eu tenho um grupinho de letra e no ZA eu tenho um grupinho de letras. Então agora a Maria ela vai parar de colocar tantas letras, porque agora ela compreende que eu tenho 2 grupinhos de letras e que para eles eu vou colocar ou 2 ou 3 letrinhas, né? Então, quando a criança ela passa do pré-silábico para o silábico, é um choque muito grande, né? É um choque grande porque Vygotsky fala, se vocês assistiram o vídeo que eu coloquei de Vygotsky, que a criança, quando ela muda de nível do silábico do pré-silábico para o silábico, ela passa pela zona de desenvolvimento proximal, né? Que é onde eu largo tudo que eu tinha, tudo que eu sabia, e eu parto para o novo, né? E isso gera um conflito, um choque. Por quê? Vamos pensar de novo na palavra banana, né? A criança, quando ela vai escrever banana, né? Quando ela ainda tá na fase pré-silábica, você fala para ela lá, nossa, vai ficar linda essa banana, viu? O professor escrevendo de cabeça para baixo. Faz de conta que isso é uma banana, tá mais para uma lua, né? Mas faz de conta que é uma banana, tá? Então, se ela é pré-silábica, ela vai escrever a banana assim. A banana é grande ou é pequena? Ela é média, né? Pequenininha. Então, ela vai escrever lá. Então, esse aqui é a banana da criança pré-silábica. Ela colocou o código, né? Oscila entre letra, número, né? Mas ela colocou. E se você pedir para ela ler, ela vai falar banana, né? É incrível isso. Ela vai falar para você banana, certo? Se você pedir para a criança silábica escrever banana, né? Ela vai colocar o quê? Ela vai ficar primeiro assim, ó. Por quê? Por que ela vai ficar parada desse jeito? Porque quando ela era pré-silábica, não importava o som. Ela ainda não tinha essa informação do fonema. Então, para ela, escrever era algo contínuo. Então, eu só precisava encher, né? Tinha muito a ver com o tamanho, com a minha memória fotográfica daquele objeto. Mas agora, eu preciso fazer uma conversão. Eu preciso pegar essa imagem, acionar o som, né? Escutar esse som e transformar ele em código. Então, quando eu falo ba, o que eu escuto? O A, né? É lógico que eu escuto o A. Tá. Só que aí vai dar um problema. Por isso que é complicado quando a gente pede para a criança escrever banana, casa, mala, tala, bola. Bola não, bola dá, bola tranquilo. Agora, chocolate.
Por que, professora? Porque os sons que eu escuto são os sons das vogais. E aí, ó, Aí ela fica assim, ó. Mas, professora, de novo A. Quando eles fazem isso, é fenomenal. Isso significa que você está no caminho certo. Por quê? Se ela ainda não chegou nesse passo, ela vai colocar o quê? Banana. Tá escrito banana aqui? Para ela está. Por quê? Porque ela escuta 3 sílabas. Banana. Então foi o que ela colocou. 3 letras. Uma letra para cada sílaba, certo? Aí, ela ainda não compreendeu essa mudança fonética, né? Ela não compreendeu de que eu tenho 3 sons semelhantes, né? Nas sílabas. Quando ela começar a compreender, ela não vai conseguir colocar o outro A aqui. Ela vai falar para você que tá errado. Por quê? Porque ela já entende que são sons semelhantes, mas ela ainda não consegue identificar o som da consoante. Ou ao contrário, viu, turma? Porque tem crianças, por isso que não é algo assim, não é receita de bolo, né? Tem crianças que conseguem compreender o som das consoantes, mas não compreendem o som das vogais, né? Ainda mais as vogais átonas, que elas têm o som mais fechado, elas não conseguem compreender esse som. Por quê? Porque elas têm dificuldade quanto a isso. E aí que entra o papel do professor. Porque daí você vai ter que sentar com ela e mostrar para ela que não tem problema ter 2 letras A. Que ela pode colocar aqui e que ela pode colocar aqui. Ué, mas aí eu vou deixar ela fazer errado? Aí você vai gerar problemática, né? É aí que vem a construção, né? É aí que Vygotsky fala que você vai pegar aquele conhecimento que a criança já tinha, né? Que já estava ali e você vai torná-lo em algo novo, né? Um conhecimento novo. Então, como que a gente faz para conseguir mostrar para a criança que isso aqui que ela escreveu não está certo? Primeira coisa, você não fala que está errado, né? Porque se você for pensar, não está errado. Está de acordo com a fase do desenvolvimento dela, né? Ela consegue escrever assim. Agora, o que você pode propor para ela que eu faço muito com as crianças? Você fala assim, olha só, fulana, você escreveu? Era isso que você queria escrever? Aí ela vai falar, não, era banana, professora. Então você fala assim, olha só, banana tem 1, 2, 3 sílabas. Banana tem 3 sílabas. Banana tem o ba, o na e o na, certo? 3 sílabas e 6 letrinhas. Vamos pensar no som. Você colocou 3 letrinhas A. A Pro vai colocar os A aonde eles são, tá bom? Aí ela vai falar, tá bom, professora. Então, olha lá, banana. Aí ela vai falar, uai, mas tem uma letrinha aqui, Pro, que letra é essa? Aí você vai começar. Qual a letra, fulana, que tem esse som, ó? B, B. Por que eu dei esse salto lá do código da letra, da apropriação da letra, pra cá? Nós nem vamos estudar isso agora, isso é mais lá na frente. Por que eu dei esse saltão? Para que vocês entendam quão importante é essa apropriação do código. Então, professora, antes de fazer tudo isso que você acabou de falar aqui, o que eu preciso fazer com o meu aluno? Qual que é o primeiro passo da alfabetização? Eu posso começar desse jeito? Porque daí, se eu virar para ela agora, eu não trabalhei o alfabeto ainda. Ou ela só trabalhou o alfabeto lá no grupo 4, né? Lá ela trabalhou o alfabeto e assim, nem foi tão retomado, nem foi tão simbólico. Então, ela não sabe todo o alfabeto. Ela vai conseguir fazer isso? Não, ela vai estar pré-silábica, ela vai colocar um monte de letra, número, de acordo com o tamanho, não vai fazer sentido para ela. Você pode trazer 300 mil atividades xerocopiadas que ela não vai aprender, né?
Então, o que que é melhor você fazer? Você precisa primeiro explorar, explorar e explorar o alfabeto, né? Essa criança, ela precisa saber o nome da letra, o som que essa letra tem, né? E ela precisa conseguir associar isso dentro de palavras, dentro de objetos e dentro de imagens. Como assim, professora? Ela tem que entender, ela não tem que aprender só a letrinha, né? A. Ela não tem que pegar só o código A ali e falar, esse é o A. Não. Ela tem que olhar a figura do avião e fazer assim, avião. É com a letra A. Olha o A que a professora Jéssica ensinou, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, tá? Esse é o mais importante agora. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Estratégias, e aí eu queria que vocês compartilhassem aqui no grupo. Estratégias de apropriação do código e da letra, tá bom? Não se preocupem porque nós vamos entrar em todas as fases da escrita, tá? Nós vamos conversar bastante